Ah, sua filha, não é? Por acaso. Por acaso. É, meu nome é Vitória, sou filha do professor Marcelo. E o senhor falou aqui que é apaixonado por literatura, mas o senhor tem outras paixões. O senhor ama a dança, o senhor ama a música e o cinema é uma delas. Isso. E o cinema é uma dessas paixões. Então, recentemente, nessas últimas semanas, saiu a notícia da greve dos atores e dos roteiristas. Também sou uma apaixonada por cinema. E uma das pautas que estavam sendo discutidas era justamente a ameaça da inteligência artificial. E como um escritor, eu queria saber a percepção que o senhor tem disso, né? Porque hoje em dia a gente vê diversas profissões sendo, de alguma forma, ameaçadas por essas tecnologias, né? Que, de alguma forma, transformam a arte, sabe? Em algo raso. Porque, venhamos e convenhamos, a graça da arte ela é vir e ser construída pela cultura. E nós que construímos a cultura. Então, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Como que o senhor acha que isso impacta na rotina de um escritor? Como é que a nova geração de escritores que está por vir pode ser movida ou direcionada por essas tecnologias? Parabéns pela sua pergunta. Uma pergunta muito bem elaborada. Você fala muito bem. Muito obrigada. Parabéns. Pergunta muito, muito complexa. Uma questão muito atual. Eu vou para lhe responder. Eu, de um modo geral, eu digo que minha fala é uma construção elipsoidal. Ela vai, mas ela se fecha. Teve um diretor de teatro, um grande encenador, chamado Grotowski. Ele é mais conhecido pela sua proposta de teatro, chamada de teatro pobre, porque ele abria mão completamente das altas tecnologias, ele abria mão dos grandes cenários, dos grandes projetos de luz, daquilo que é o universo da ópera, que termina em encenações como a Aida, em que até elefantes entram no palco e cavalos, e esses exageros. Então, Grotowski, que influenciou muito um diretor que eu estimo muitíssimo, ele morreu, mas ele continua sendo uma pessoa muito marcante na minha vida, chamado Peter Brook. E aí, Grotowski, no fim da vida, ele termina optando por um tipo de espetáculo que ele chama encenação do ator, em que a prevalência é a prevalência do ator. O ator, o ator, o ator. E esse espetáculo não deve ser assistido por mais de 80 pessoas. Vou lhe responder. Grotowski, já perto do fim da vida, ele tem um ator com o qual ele trabalhou a vida toda, um ator genial. Vocês podem até procurar no Google ou no YouTube para ver alguma das encenações desse ator. Ele começa a investigar e a criar um teatro que ele chama de Teatro da Santidade. No Teatro da Santidade, o ator representa apenas para ele mesmo. O que vale é a atuação em si mesma.
A inteligência artificial, ela estará a serviço completamente desse mundo capitalista, dessa economia neoliberal, que deixa esse rastilho de desempregados, de frustrados, de pessoas sem trabalho, sem perspectiva. Então, a inteligência artificial vai estar a serviço disso. Porque vai criar um tipo de arte artificializada, despojada de alma, de pulsão, de eros, de tudo isso que nasce da intimidade do homem, que é própria de direito humano, está entendendo? Seria a nova geração da cultura de massas. Seria a mais perversa geração da cultura de massa. Mas sobrará sempre para o artista a experiência da santidade. Como no teatro de Grotowski, eu acho que os artistas, eles são profetas. Eu sempre defendo isso. Os artistas, é incrível como os artistas são profetas, como eles são iluminados, como eles vêm adiante, como eles adivinham, como eles preveem tudo o que está por acontecer. Grotowski, de uma certa maneira, já buscava o oposto desses grandes espetáculos para 1 bilhão de pessoas. Eu vi uma escritora que foi acessada por 3 bilhões de pessoas. Eu nem sei o que cifra é essa. Embora eu há pouco tenha dito que a gente vendeu mais de 600 mil exemplares de... Eu não gosto de números, os números são perversos, os números são muito usados por SAD. Então, eu digo que os números eles têm uma propriedade sádica, a capacidade de provocar esse sadismo. Então, eu acho que essa inteligência artificial ela estará a serviço da nossa destruição. E que sempre restará para nós a chance, a oportunidade da criação. Da criação. Da criação. Nem que seja nessa experiência proposta por Grotowski, da criação santa, certo? Do indivíduo para ele mesmo. Muito Terminei de obrigada, forma muito Samuel. grave, não foi? Por favor, pessoal, lhe conhecer ali, ó. Porque o cabelo estava encobrindo. Mas olha, a mãe aqui mandou um recado dizendo que estava chorando, viu? Orgulhosa, a mãe dela.